Bom dia, bom dia! Mais uma sexta-feira abençoada, começando. É aqui Irmão Silvestre, canal Momento de Paz. E na nossa sexta-feira. A vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos. A vocês que ainda não nos acompanham, se inscrevam. Curta nosso canal e envie essa mensagem para frente. Hoje estamos com uma porção da palavra do Senhor. Está em Mateus 13, de 1 a 9. É a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, muitos conhecem, pode ser que muitos ainda não a conheçam ou não tenham gravado. É a parábola do semeador, que uma certa ocasião, Jesus, próximo à praia, adentrou em um barco e grande multidão estava ao redor do Senhor Jesus, e ele pôs a falar em parábolas. É um meio alegórico, indiretamente, de se falar. Assim Jesus falava muitas vezes, em parábolas. E a parábola do semeador nos diz que um semeador, ao semear, saiu pelo caminho e sementes caíram pelo caminho. E as aves pegaram as sementes. Continuando, o semeador, sementes caíram sobre as pedras. E logo entre as pedras veio o sol, a terra era pouca, e o sol queimou as sementes porque as raízes eram curtas. Continuando, o semeador ainda foi derramado semente entre os arbustos, entre os espinhos. E logo os arbustos cresceram, os espinhos cresceram e sufocou as sementes. Seguindo ainda o semeador, sementes foram jogadas em terra fértil, terra boa, e dali nasceram frutos 30, 60, 100 vezes mais do que as sementes que foram jogadas. Nessa parábola que o Senhor contava, muitos queriam saber o que era aquilo, o que era aquela parábola, o que ela dizia, né? Jesus dizia que há poucos eram para saber daquelas parábolas, né? O entendimento seria um entendimento mais difícil, mas mesmo assim o Senhor ele fez um desfecho dessa parábola. O semeador nessa história é o Senhor Jesus, é o semeador, e as sementes são as palavras do Senhor. Ele diz que no caminho, as sementes derramadas sobre o caminho, são as palavras deles que estão no caminho, são recebidas pelos corações, né? A terra seria o coração das pessoas, a terra em si nessa parábola. Jesus, o semeador, a semente, a palavra, e o terreno seria o coração. E então nessa primeira fase, o Senhor fala que a semente no caminho, ela é recebida, mas logo o inimigo atira essas palavras do Senhor. Ele retira essa semente, retira essa palavra, e logo a semente morre. Então logo cedo morre. Continuando ainda ao desfecho dessa parábola, as sementes que caem sobre as pedras. A terra é rasa, é pouca terra, muitos pedregulhos, e essa palavra no coração de pessoas que estão com problemas, dívidas, sufocadas, logo elas são mortas, morrem, porque não tem força para crescer em meio a esses problemas. Aí ainda o semeador continua. A semente cai sobre os arbustos, sobre os espinhos. Significa que cai em corações gananciosos, cheios de... pensando nos trabalhos, pensando na vida, nos afazeres. E essa semente também morre. Nesse coração ela morre porque é sufocado. É sufocado e não se consegue manter a semente. Então logo a semente cai em terreno fértil, coração bom, coração aberto para receber as palavras de Deus,
consegue discernir o que vem do Senhor, o que vem do alto. E essa palavra, ela dá frutos. Dá frutos 60, 100 vezes mais. Irmãos, essa palavra do semeador, elas nos passa pela nossa vida todos os dias. Por pessoas que conhecemos, por nós mesmos, de jovens, né? Que éramos pequenos, passamos por jovens, passamos por essa fase da semeadura do Senhor em nossos corações. Hoje, nessa sexta-feira abençoada, fica a pergunta para mim, para você: que solo é o seu coração? Como está o seu coração? Como está o solo? Como está o discernimento? Você consegue discernir Jesus na sua vida? Consegue ter um coração com uma terra boa, com uma boa recepção para receber as palavras? Consegue receber um Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador na sua vida? É uma pergunta grande, né? Eu já tive que responder essa pergunta. Fica essa pergunta para você. Como está o seu coração? Como está o solo? Ele está receptivo? Você consegue aceitar um Jesus que veio para salvar? Um Jesus que joga sementes do Evangelho no seu coração? Você consegue repassar isso que você recebe como bênção na sua vida para o próximo? Fica essa pergunta para você e para todos. Que Deus possa estar transformando o seu coração num solo fértil. Que Ele possa estar colocando a mão na sua vida, no seu coração, para que você possa estar recebendo essa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado mais um dia de vida. Obrigado que podemos respirar. Obrigado que estamos juntos mais uma vez, Pai. Que o coração meu, que dessa pessoa que ouve, Pai, hoje, não seja um caminho seco, onde as aves de rapina peguem as sementes. Que não seja um caminho de pedregulhos, Pai, onde elas não terão poucas raízes. Que não sejam jogadas, Pai, sementes sobre os arbustos e espinhos, Pai, para que elas sejam sufocadas. Pai, para que elas sejam jogadas sementes, Pai. As sementes do Senhor sejam jogadas em um coração fértil. Que essa pessoa que ouve hoje possa ter um coração assim, quebrantado, que possa aceitar o Jesus como seu único e exclusivo Salvador, Pai. Eu venho trazer essa palavra em nome de Jesus. Que essa sexta-feira santa seja santa e abençoada na vida de todos. Que traga um renovo, que traga milagres, que traga novidades de um novo evangelho na vida de todos. Eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmão Silvestre, mais uma sexta-feira abençoada. Creio que Deus, nesse momento, esteja presente aqui na sua casa. Que você possa crer, somente creia, que Deus está agindo. Fica aqui, irmão Silvestre, mais uma semana e espero você na próxima sexta-feira. Em nome de Jesus, sexta-feira abençoada.